Olá, a paz do Senhor Jesus, e espero que você esteja bem. Aleluia. E desejamos a você mais uma vez que Deus venha conceder os desejos do teu coração, se assim for da permissão do nosso Senhor. Hoje eu estou aqui com o meu príncipe. Aleluia, glória a Deus. Eu sou o pastor Paulo Sampaio. Que Deus abençoe vocês, que guarde, proteja, que cada um possa cada vez mais voar tão alto que possa chegar aos pés do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. É um prazer estar aqui, dando uma força. Né, amor? Dando uma força não, conversando sobre Jesus. Ô, glória. Conversando sobre essa nova fase da nossa vida, conversando com Jesus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, da mesma forma que ele está aqui conosco, ele também está aí com você. Aleluia. O Espírito de Deus é onipresente e essa divindade, esse mistério, né, que é Jesus, as primícias, todo o mistério que envolve a pessoa de Jesus Cristo, nos encabula, nos constrange. E aí a gente resolveu estar compartilhando com todos vocês um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho da nossa intimidade com Deus. Eita glória. Nossa intimidade, os nossos desafios, porque quando a gente está no Evangelho, a gente renuncia ao mundo, e se a gente renuncia ao mundo, a gente não pertence mais a esse mundo, mas a gente precisa viver nele. E é o grande desafio é conduzir um casamento, conduzir uma vida em Cristo com uma sociedade que parcialmente está em Cristo. Uns sim, outros não. Uns falam que estão, mas não estão. E tem gente que fala que não está e às vezes está com os dois pés de Cristo e não sabe. Verdade. Porque a vida do Evangelho de Cristo ela é baseada não só no jejum, na oração, no estudo da palavra, mas também está em boas práticas. Não precisa ser cristão para ter bom senso e ter boas práticas. Dentro de casa, com os familiares, com os seus filhos, com o próximo. Ajudar, colaborar. Então, assim, a gente que está no Evangelho, a gente tem, sim, obrigação de viver o Evangelho e ser exemplo, sim. Ser exemplo. Ninguém é perfeito, ninguém está falando aqui de perfeição. Não existe, só Jesus que é perfeito, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo são perfeitos. Com certeza. Mas a gente precisa aprender a caminhar com Cristo, que é o mais importante. Não desistir, tentar todos os dias, porque os dias são maus, assim já diz a palavra. O mundo é maligno, mas o Senhor nos deu uma esperança, nos deixou uma esperança de que as aflições são para entregar a Ele. E aqui a gente veio falar um pouquinho de uma palavra que está no nosso cotidiano e nós temos certeza de que está também no seu cotidiano, que se chama tempo. Né? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala do tempo. Na verdade, de Gênesis a Apocalipse, fala do tempo, né? De maneiras diferentes, de promessas, de cumprimento de palavra, tudo isso fala de tempo. Então, Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, debaixo do céu, na terra. E nós, na maioria das vezes, 90% o ser humano ele peca por não saber lidar com o tempo, não é verdade? E tudo tem o tempo
tem o tempo do Kairos, né? Que é o tempo de Deus. Tem o tempo Exatamente. Cronos, que é o nosso tempo aqui da Terra. Mas entre esses dois tempos tem um detalhe suave, mas ao mesmo tempo que torna um detalhe sine qua non em nossas vidas, que é a palavra de Deus. Essa não passa, essa é atemporal. E em todos os momentos, em todos em todo tempo, a palavra é uma só. Nós, seres humanos, mudamos. Nós, seres humanos, somos inconstantes algumas vezes, mudamos de humor, né? Nem todos os dias a gente acorda da mesma maneira, vamos dormir da mesma maneira, passamos o dia da mesma maneira. Mas a palavra de Deus, ela não passa, ela não muda, ela não altera. Deus tem a sua plenitude em exercitar a sua palavra em nossas vidas, né? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Eclesiastes, ela fala do tempo cronológico da vida humana, mas o Senhor, por ser eterno, ele trabalha com Kairos, que é o tempo da oportunidade. Então, o povo ficou escravo no Egito por 432 anos. Por que Deus não libertou antes? Porque tudo tem um tempo. Sim. De repente, se fosse antes de Moisés nascer, quem iria fazer? Deus viu a oportunidade em Moisés, quando Moisés nasceu e foi livrado da morte, que foi colocado dentro de um cesto e colocado no lago para a filha de Faraó pegar. Ali, o tempo Kairos de Deus teve uma oportunidade de salvar aquele menino e ele libertar mais de 2 milhões de pessoas das mãos de Faraó. Eclesiastes, por falar de tempo, e o tempo Cronos e o tempo Kairos, nós temos uma vantagem sobre o tempo. Porque o Kairos, ele é a oportunidade de Deus de fazer na sua vida. Mas se você souber a palavra, se você estiver em constante oração, estiver em jejum, se estiver na brecha, você estiver na ligação com Jesus, ele pode fazer mais rápido, porque você está cavando a oportunidade para fazer. A busca, né? Você busca. O buscar é estar correndo aos pés do Senhor e burlando o tempo cronológico do Cronos. São os dias, meses e anos. Tem gente que vive 30, 40 anos e a gente reencontra na rua e é a mesma coisa. Ela anda assoviando, não arruma um trabalho, não progrediu. Não avança, né? É a mesma coisa de quando tinha 15 anos, tá com 50 e é a mesma coisa. Estagnou. Só viveu. Tempo. Parou no tempo. Só viveu. Ele só viveu. Ele não fez mais nada. Ele comeu, dormiu, tomou banho, jantou, trabalhou, acordou. E assim, o mais importante é que essas pessoas passam pelos anos, os anos avançam, mas a vida continua a mesma. Como se fosse uma roda gigante. Ela está ali, naquele círculo onde ela não consegue avançar. É verdade. E quando a gente percebe que Deus, ele tem a promessa para todos, para todo mundo, para mim e para você, Para todo mundo, né? Para todos nós. Só que existe uma diferença para aqueles que o buscam em espírito e em verdade, para aqueles que acreditam nessa promessa, que acreditam que tem um Deus, que existe um Deus que enviou o Filho unigênito para nos salvar e para levar os nossos pecados, né? Para nos lavar e redimir das nossas transgressões. Então, tudo isso depende do tempo.
E tanto as promessas do Senhor quanto as coisas boas que tem para nos alcançar, só depende de quê? Da nossa busca. Depende do nosso tempo, de como administramos o nosso tempo, o que estamos fazendo com o nosso tempo. Então a palavra aqui, olha, para não ficar só nas nossas palavras, a palavra aqui, Eclesiastes 3. Quer ler? Eu leio. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aleluia. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser. Coser é costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. E tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Só até aqui. Na verdade... Você leu do versículo 1, Eclesiastes 3, do versículo 1 ao... até o 9. Essa palavra, discorrendo aqui rapidamente, também para o vídeo não ficar muito esticado, mas tudo na vida da gente, quando a gente descobre a verdade do Evangelho de Cristo e a gente quer caminhar, 5 coisas acontecem. Eu acho que são 5. Vamos lá? Primeira coisa, Deus se manifesta e Ele se apresenta a você. Primeira coisa. Sim. Ele usa um profeta, ele usa a palavra, ele usa um panfleto na rua, uma pessoa, uma amiga, um amigo, os sinais, um parente, qualquer coisa, até algo que passa na televisão, se estiver ligado. Usa uma criança, como já usou pra gente. Já usou criança. Né? Que às vezes a gente acha que a criança não tem aquela maturidade para ser usada. Tem sim. Claro que tem. Aí, por segundo, é ensinado a você uma rotina de oração, tá? E aí, a hora que a gente tem um encontro com o Espírito Santo, isso não é automático, tá? Isso leva tempo, leva um período grande de entrega, santificação, separação. E aí, terceiro, o Espírito Santo de Deus te convida a você jogar tudo fora. Tudo que não provém de Deus é jogado fora. Largar as pedras, né? Largar as pedras. Parar de ficar levando pedra. Essa pedra, se for financeiro, se você conquistou algo que não foi lícito, você perde. Se você conquistou algo que você roubou, trapaceou, conseguiu por meios ilícitos, vai sair da sua vida. Deus vai fazer o rebuliço e vai sair da sua vida. Ou até mesmo que não seja da vontade de Deus para nossa vida. Não necessariamente um pecado, mas simplesmente de não ser a vontade de Deus para nossa vida. Porque às vezes a gente fala assim, eu estou fazendo isso daqui, eu não entrei nesse pecado, não estou pecando, não estou vendo nada demais, não estou fazendo nada demais. Tem pessoas que, vou dar um exemplo assim, eu não fumo, eu não bebo bebida alcoólica, eu não faço mal a ninguém, mas tem ainda coisas que são simples no teu cotidiano que você não está agradando a Deus. Exatamente. Porque tudo aquilo que afasta, né, amor? Tudo aquilo que nos afasta de Deus é contra Deus. Né? Tudo que não é para Ele é contra Ele. É contra Ele. E aí, a quarta coisa, Deus começa a fazer o período de restituição. A restituição de Deus, tudo aquilo que roubaram de você, tudo aquilo
que porventura tenha sido subtraído, você tenha sido traído, enganado, roubado, perdeu, saiu da sua vida, uma empresa que faliu, um carro que foi roubado, Deus ele entra com a restituição para provar que ele é Deus na sua vida. Sim. E nesse tempo de restituição, nem sempre algo é restituído. Porque a restituição ela entra na base do querer de Deus. E se algo saiu da sua vida que não era da vontade de Deus, Deus não vai restituir. Exatamente. E quinto, pode falar. Não. E ainda assim, a gente muitas das vezes a gente pensa nesse detalhe que, poxa, por que não aconteceu ainda o que eu pedi? Ou eu perdi isso, eu perdi algo, ou algo material, ou eu perdi uma porta de emprego, ou uma separação de um casamento, o que seja. Tudo aquilo que foi o que você colocou, tudo aquilo que você um dia perdeu e que Deus entrou na sua vida e tem coisas que não vai voltar, tem coisas que ele não vai restituir, porque não era da vontade permissiva e o querer de Deus para sua vida. Exatamente. E aí, por quinto, não importante, não necessariamente nessa ordem, tá? Não necessariamente nessa ordem, ele começa a fazer a organização familiar. Ele coloca tudo no lugar. Ah, mas eu ainda tenho alguns problemas de família para resolver. Porque não chegou o tempo. A gente tem que parar de ser mimado, de ser egoísta, de a gente querer tudo no nosso tempo. A gente entende que uma provisão para pagar um aluguel para não ser despejado é uma provisão urgente. Sim. A gente entende que um boleto, um carnê de um carro para pagar, se não pagar, perde. Isso é uma provisão urgente. Mas coisas na família, com parentela, seja com quem for. No trabalho. Às vezes uma porta de emprego, às vezes você foi mandado embora de uma empresa que você gosta muito, né? Gostava muito de trabalhar, 20 anos ali na empresa. Poxa, mas por quê? Por conta do tempo. Muitas das vezes a gente precisa trocar a palavra, não por quê, mas para quê. Para que propósito aconteceu isso na minha vida? Porque assim, todos os momentos a gente fica se perguntando, né? Fica batendo com o nosso eu das coisas, mas a gente não pergunta para que aquilo está acontecendo. Para que propósito, o que Deus quer fazer na minha e na sua vida quando deixa acontecer certas coisas. Aleluia. E aí nós mesmos, né, somos o nosso maior inimigo. Tem o inimigo de nossas almas, que é Satanás, que não gosta nem de mim nem de você. Não gosta. Mas o maior inimigo é o eu. O eu que mora dentro de mim, o eu que mora dentro de você. Né, amor? É a maior batalha. É a maior batalha. Inclusive, é a maior batalha para acontecer tudo aquilo que você até comentou agora, no início da sua fala, que você falou assim, tem renúncia. Precisa renunciar. Precisamos renunciar todos os dias, a todo milésimo de segundo. Precisamos renunciar ao mundo. Precisamos renunciar e deixar para trás, negar tudo aquilo que nega a Deus. Tudo aquilo que se torna positivo, né? Positivamente para o avanço da sua e da nossa vida. Então, esse é o mais... como é que eu vou dizer? É um obstáculo. É uma pedra que fica ali, ó, no teu sapato o tempo todo. É como se fosse não. É um carrapicho que ele gruda e é muito difícil de tirar. Você tira, daqui a pouco tem outro, você tira o outro, daqui a pouco tem outro e assim vai. E a todo momento,
precisamos pedir força a Deus. Porque de nós mesmos a gente não tem força, a gente não tem inteligência, a gente não tem sabedoria para nada. Se não fosse a sabedoria de Deus na nossa vida, né? E também quem está em Cristo Jesus não está sujeito à lei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em em Cristo Jesus. Porque a lei é para quem não segue Cristo, tá? É verdade. Quando a gente segue a Cristo e tem a total ciência, conhecimento da palavra, convicção, né, de que Ele é conosco. As pessoas tem muita gente fazendo bagunça com o nome de Jesus, se escondendo atrás de uma Bíblia, frequentando igrejas físicas, templo, né? Que a igreja somos nós. Frequentando templos, mas só para manter um protocolo. Dentro de casa, no trabalho, não exerce, não tem o exercício contínuo da palavra, da fé. Então, tem muitas pessoas maquiadas, né? Vou botar assim, né? Maquiadas em Jesus Cristo. Ao sepulcro caiado. Exatamente. Sepulcro caiado. Exatamente. E uma coisa, transmite isso para as pessoas acreditam, mas... As pessoas que não têm visão espiritual aguçada, que não têm discernimento, aí acaba acreditando. Exatamente. Mas nós temos mais uma palavra para falar para você. Você que quer ser lavado, né? Você que deseja redenção, você que deseja renunciar a tudo aquilo que te faz mal, procure a face de Deus. E não seja religioso, não deixe a religiosidade te afastar do amor de Deus. O véu se rasgou, então você não precisa de nada e nem ninguém para falar com o Eterno, com o nosso Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso. E todo passo que você der na sua vida, você vai pedindo a Deus que te ajude nessa caminhada. Assim como nós fizemos, assim foi na minha caminhada, na caminhada do meu marido, do Paulo. Então, assim vai ser na sua vida. Nós cremos nisso. Nós cremos que você também vai conseguir passar, vai ser aprovado no tempo. No tempo. E obedecer esse tempo. Obedecer, saber que há tempo para todas as coisas, saber respeitar, saber conhecer o tempo. É primordial na vida de um cristão de valor a gente conhecer o tempo. E como é que lida? Como é que nós, né, como é que a gente lida com esse tempo? Então, isso é o maior desafio de um cristão. Porque, como você mesmo falou, amor, a gente quer fazer, a gente deseja fazer, a gente quer tirar satisfação, a gente quer fazer da nossa mente, do nosso desejo, da nossa carne, a carne grita, mas nós precisamos lembrar a todo momento que tem um Deus que zela por nós e por você. É o mais importante. E como você mesmo falou também, a questão da lei. Quem está em Cristo Jesus, não há lei. Para os cristãos que verdadeiramente seguem Jesus, copiam o exercício da palavra e da fé em Jesus Cristo, não há lei. Mas, tem o mais, mas desde que seja em espírito e em verdade, que não ultrapasse a blasfêmia com o Espírito Santo, que não ultrapasse a divindade e essa potência que é Deus Todo-Poderoso. Muitos fingem, mas o Senhor sabe quem é de verdade e quem não é. É verdade. Então, não brinque com a palavra, não brinque de ir ao culto, perto da sua casa, perto do seu trabalho. Não brinque de ser crente, porque aquele que vê todas as coisas, aquele que ouve quando você não ouve,
que está presente quando você está ausente num grupo de pessoas. Deus Todo-Poderoso tem todo esse poder, toda essa divindade. Então não brinque de ser cristão. Porque, como a palavra mesmo diz, né? Deus é amor. Nossa, como Deus é amor. Mas Ele é justo juiz. Ele também é fogo consumidor. E finalizando aqui a minha fala em relação a não brincar com Deus, não brincar de ser crente, não brincar de frequentar cultos. A palavra de Deus, ela nos respalda. Ela é um escudo. Ela se torna o escudo para todos aqueles que nele confiam, para todos aqueles que nele esperam e para todos aqueles que implantam a fé em Jesus Cristo. É verdade. Na palavra de Deus diz que quem é do Senhor, o diabo não toca. Aleluia. De verdade. Bota isso na Quem cabeça. é do Senhor. De verdade. De verdade. O diabo não toca. Exatamente. Ah, mas ele tá de pé ainda? Tá de pé. Porque quem é de Deus, o diabo não toca. Porque só ele vê, né? Também. Só ele vê. Às vezes a gente tem pessoas que precisam não, que julgam, até mesmo inconsciente, né? O ser humano é assim, ele julga, ele tende a fazer aquele pré-julgamento, aquele tem o preconceito das pessoas, mas as pessoas esquecem que aquele vizinho seu, aquela pessoa que te persegue no teu trabalho, aquela pessoa que te persegue na tua escola, na tua faculdade, nas ruas, no comércio, enfim, essas pessoas esquecem que tem um Deus que tudo vê. Deus é El Roi. Deus que vê tudo, que vê todas as coisas e contempla tudo. Então, nós precisamos nos atentar para aquilo que é de verdade, para aquilo que peça a Deus, quando você tiver dúvida. Tô falando pra caramba, né? Pode falar. Peça a Deus para te mostrar quem é aquela pessoa. Você conheceu uma pessoa agora, você não mergulha na amizade, num relacionamento, seja qual for o relacionamento amoroso, familiar, de amizade, profissional, não mergulhe. Pergunte a Deus quem é aquela pessoa. Pergunte a Deus se é para você continuar, né, nesse relacionamento, seja lá de qual maneira for. Eu tenho certeza, nós temos a certeza de que Deus vai te responder quem é, como é, porque Deus nos vê dentro de casa, Deus nos vê lavando louça, Deus nos vê tomando banho, Deus nos vê. Tenha isso na sua mente. Deus nos vê. E deixa o resto para Ele cuidar. Deixa o julgamento para o Senhor, porque não tem mãos melhores, não tem pessoa melhor para você entregar o ser humano que você quer conhecer ou que você tem algum receio. Entrega para Deus, Ele vai te dar a resposta que você quer. Eita glória. Vigia, varão, vigia, varoa. Gente, a gente vai, daqui a pouquinho, a gente vai encerrar o vídeo, então já tá em 28. Pra não ficar muito fechar com extenso. 30, né? Mas a gente vai aos poucos batendo papo. Deixa aqui nos comentários o seu nome pra gente colocar no caderno de oração. Sim. E se você está afastado da igreja, se você quer voltar para Jesus, coloca também aqui embaixo que a gente vai estar orando por você. E procura uma igreja, um pastor de confiança perto da sua casa. E tem muita gente que está fora da igreja porque está desgostoso com uma congregação. Toda vez que vocês colocarem o pé dentro da igreja, lembra que você não está ali porque o pastor é seu amigo. Exatamente. Ou o missionário é sua amiga. Você está ali porque
Você precisa fazer o ID do Senhor e é para Jesus Cristo. O alvo precisa ser Jesus, não é com o homem. Porque tudo que é manifestado na carne aconteceu no mundo espiritual primeiro. E eu já vi, na minha caminhada, já vi muita coisa. Eu já vi gente ser possuída por demônio, porque estava odiando Jesus Cristo, porque o irmão morreu, porque o pai morreu, porque a mãe morreu, e aí a culpa é de Jesus. Será que a culpa é de Jesus mesmo? E aí isso abre uma legalidade e a pessoa vai dentro da igreja e manifesta. Deus não tem culpa de nada. É verdade. Ele não tem culpa de nada. O ser humano é que acelera a sua própria morte. Sim. E muito sério isso. É tema de pregação. É tema de pregação. Porque Deus, ele não é um homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele não pode ser responsabilizado pelos nossos atos, né? Exatamente. As nossas escolhas, o nosso caminhar. Tudo que é fora de Deus é pecado. E o salário do pecado é a morte. É verdade. Enfermidade. Morreu tão novo. Por que será que tu morreu novo? A pessoa morreu nova. Foi culpa de Deus? Não foi culpa do pecado. Porque as pessoas que estão em Cristo, elas têm garantido na palavra longevidade. E a gente, complementando a tua fala, a gente tem mania de falar que ver o pecado são coisas assim bem grotesco, que fala, coisas absurdas. Fulano traiu ciclano. Tá fumando, tá nas drogas, no alcoolismo, roubou. A gente só tem a mania de saber que essas práticas é que são pecados. Não. Muitas coisas nós fazemos involuntariamente até e que o nada a ver, né, entre aspas, nada a ver, nos coloca na posição de pecadores firmes, não involuntários. Porque aquele que fala todos os dias, sendo qualquer um ser humano, tá? Qualquer um ser humano que falar que não peca, não existe. É o principal pecador. Não existe. Só de falar que ele não peca, ele já está pecando. Mas nós que conhecemos a palavra, eu tenho certeza que você conhece a palavra de Deus, nós precisamos tentar todos os dias viver na retidão. Nós precisamos encarar e enfrentar esse pecado para não fazer, para não cometermos erros que outrora cometemos no passado. E ter muito cuidado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra afiada. Ela é uma espada de 2 lados. A lâmina corta para 2 lados. Então, vamos levar a palavra de Deus com seriedade. Vamos ler. Leia a palavra de Deus para nenhum líder espiritual te enganar. Comece a ler a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, para encerrar, vou deixar mais uma palavrinha aqui. João 14:15. Que diz o quê? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Como é que o Espírito da verdade vai habitar em você se você só fala mentira? Meu Deus. Eita, Jesus, que é isso? Como é que o Espírito vai habitar em você se você não reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? O livro de João é forte. Como é que você vai querer que o Espírito Santo habite em você se você não tem uma vida de retidão? E renúncia. Renúncia. Porque geralmente a retidão ela é um caminho de verdade, de posicionamento como pessoa, como fiel
a Cristo e um caminho reto. Sim. Só que nesse caminho, quando se fala o caminho de Cristo e o caminho reto, é um caminho de renúncia, sim, você está certo. Porque Jesus disse que você tem que tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. E essa renúncia não é uma renúncia de propostas externas, não. Não é uma renúncia que a gente tem que fazer, negar as pessoas que te fazem algum tipo de proposta, não. É negar a nossa carne, negar o nosso desejo. Porque o nosso desejo, a nossa carne é que nos condena. Nada que está na Bíblia, a pessoa que está na carne quer fazer. Nada. Nem o Pai Nosso. É verdade. Nada. Isso é negar o desejo. Você quer jogar bola? A Bíblia manda você orar. O que é melhor? Jogar bola ou orar? Melhor jogar bola. Então aí você já negou a sua carne. E aí por aí vai. Gente. O melhor jogar bola não, o melhor é Cristo. Então, mas aí sim, o melhor é jogar bola. Sim, tá, entendi. O melhor é jogar bola. Mais gostoso, prazeroso pra carne é jogar bola. É verdade, confundi. Então, gente, eu vou finalizar, pode, amor? Pode, claro. Olha, que Deus abençoe vocês. Ficou um pouco estendido o vídeo, mas acho que foi bom. Esclarecedor. Vamos fazer. Eu te interrompi. É bom que esclarece as coisas. Tem muitas pessoas que gostam de ver a gente falando também. E tem muitas pessoas que acham que Deus tá distante. E não está, tá aí com você. É só você começar a conversar com Ele. Comece a conversar com Jesus. Tá? E você vai chamar o Espírito Santo para perto de você. E assim, a gente não pode deixar de falar também aqui para as pessoas que quiserem, compartilha esse vídeo com algum amigo ou principalmente aquela pessoa que você acha que vai gostar de ouvir a gente. Isso. Né? A gente vai, né, passar a fazer algumas publicações até da nossa rotina. De como a gente faz a nossa oração diária, as nossas orações específicas para propósitos. Nós vamos falar mais um pouquinho, porque tem muitas pessoas que falam, né, amor? Tem muitas pessoas que falam, mas de maneira diferente. Então tem espaço para todos e cada um cativa da maneira que achar devido, né? Sim. Então, assim, compartilhe o nosso vídeo, nos ajude a propagar o nome de Deus. Você não está fazendo para mim, nem para ele. Você está fazendo para Deus Todo-Poderoso. E também, vejam, coloca nos comentários, ajuda a gente. Qual é o tema que vocês querem que a gente fale? É verdade. É libertação, é santificação, é sobre casais, sobre filho. Sim. Qualquer tema a gente discute aqui. E também um dia melhor para fazer uma live. Coloca nos comentários também. Para a gente entrar pelo menos aí uma vez por semana ao vivo. Horário. Eita. Para a gente debater, para a gente Vai ser discutir legal. essas questões. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Não esqueça de compartilhar, curtir esse vídeo, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Amém? Amém. Suas considerações, amém? Muito obrigada por ter ficado até o finalzinho com a gente. Que Deus te abençoe com muita saúde. Que Deus transborde no teu coração, no teu celeiro, tudo aquilo que Ele acha que é bom para sua vida e para sua família. Que Deus te conceda os desejos do seu coração e que tudo que há no teu pensamento esteja no caderno escrito de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau. Deus abençoe.